Fala, moçada, bom dia para todo mundo aí. Sejam bem-vindos então a mais uma aula, né, do nosso regime especial. Tá acabando, moçada. Aguenta firme que tá quase, né? Então, nós temos hoje a aula de manhã e amanhã à noite a nossa última aula. Eu tinha até pensado na nossa última aula, amanhã à noite, dar uma revisãozona de tudo que nós vimos, etc. Eu acho que ficaria bacana, né? Depois eu mando lá no grupo para vocês, eu acho que é uma ideia boa. Porque já na terça-feira à noite nós temos a nossa avaliação. Joia? Moçada, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou usar o quadro branco aqui para a gente poder ir discutindo e eu fazendo algumas explicações a respeito da execução e do cumprimento de sentença de alimentos. Joia? Então, olha só, vamos lá. Quando nós falamos em execução de alimentos, ele entra como um gênero, né, de forma geral. Só que, se vocês se lembram bem, nós temos duas modalidades para poder fazer cumprir, então, o inadimplemento do devedor. O cumprimento de sentença e a execução. O cumprimento de sentença que é sempre feito nos próprios autos da ação de conhecimento. E a execução que depende, então, de um processo novo. Não é isso? Quando nós discutimos alimentos, então a parte de cumprimento e execução de alimentos fica expresso a partir do artigo 528 do CPC. O Código de 2015 ele fez uma verdadeira mudança nesse procedimento. No Código de 1973, lá no Código de 73, foi expresso dois procedimentos, o do artigo 732 do CPC e do artigo 733 do CPC. Ambos os procedimentos, eles eram realizados através da execução, ou seja, sempre através de um novo processo. Então, por mais que eu fosse requerer a execução de um título executivo judicial que decorresse de uma ação de conhecimento, quando se falava em execução de alimentos, ele só poderia ser manejado através da execução. Não existia cumprimento de sentença, mesmo após a alteração da Lei 11.232 de 2005, que transformou o processo em processo sincrético. Olha que interessante. Se vocês se lembram lá acho que da nossa primeira ou segunda aula, né, foi conversado sobre isso. Então, o processo sincrético atingiu todos os processos, né, exceto alimentos, que permaneceu, então, necessitando de um processo autônomo. E aí, pelo rito dos 732 e 733 do Código Antigo, nós tínhamos dois procedimentos. O procedimento pelo rito da coerção pessoal, que nós chamamos de prisão, e o rito da coerção patrimonial, que decorria aí, então, do rito da penhora. Joia? O que diferenciava esses procedimentos era o prazo. Só que olha que interessante, uma vez que a execução era feita de forma autônoma, ou seja, num novo processo, eu poderia, então, promover duas execuções ao mesmo tempo. Eu poderia, então, cobrar até os 3 últimos meses pelo rito do 733, ou seja, pelo rito da prisão, e as parcelas que eram superiores aos 3 meses, eu cobrava pelo rito da penhora. Então, se o devedor tivesse em débito com 4 meses, eu cobraria 3 meses pelo rito da prisão e 1 mês pelo rito da penhora. Então, essa possibilidade de acumulação de procedimentos, ele era permitido, uma vez que a execução era sempre feita em autos autônomos e não feito no mesmo processo. Joia? E aí, o que aconteceu? Em 2015, o processo sincrético também foi aplicado aos alimentos. Então, em 2015, foi criado dois procedimentos. Vamos lá. Primeiro, o chamado cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença, então, ele decorria, obviamente, ou o cumprimento de alimentos, vamos colocar assim, o cumprimento já vai ficar mais bonitinho. O cumprimento de alimentos, então, ele decorria da sentença transitada em julgado. Ou seja, aquela sentença que não era mais atacável por recurso. E aí, então, nós tínhamos outro procedimento que era a execução de alimentos. O cumprimento de alimentos,
está previsto lá no artigo 528 do CPC, do novo CPC, tá? Enquanto a execução de alimentos está previsto lá no artigo 531 do CPC. Então, olha só, enquanto o cumprimento de alimentos cabia da sentença transitada em julgado, né, o CAB, a execução de alimentos cabe da sentença não transitada em julgado. Ou seja, aquela sentença que ainda está pendente de recurso. Lembra que a apelação ela não é recebida no efeito suspensivo nas ações de alimentos. Então o indivíduo vai lá, foi condenado a pagar alimentos, ele recorre dessa decisão, esta decisão ela não vai ter efeito suspensivo. Então o credor vai poder promover a execução de alimentos, né, em autos apartados. Então a principal diferença aqui é essa, ó, autos apartados. Enquanto o cumprimento de sentença é feito nos mesmos autos, ao final da fase de conhecimento. Então a primeira hipótese de cabimento do cumprimento de alimentos é da sentença transitada em julgado. Mas acabou aí? Não. Nós ainda temos outra hipótese de cabimento, que é a chamada decisão interlocutória. E deixa essa decisão por enquanto aqui, que a gente já vai discutir que decisão é essa. Então, o cumprimento de alimentos cabe da sentença transitada em julgado e ainda da decisão interlocutória. Já a execução de alimentos cabe da sentença que não transitou em julgado e ainda da chamada decisão de alimentos provisórios. Lembra dos alimentos provisórios? Os alimentos provisórios é aquela tutela que nós chamamos de tutela nominada. Ela é uma tutela de urgência que decorre da Lei de Alimentos. Está lá no artigo 4º da Lei 5478 de 68, que diz então que o juiz, ao receber a inicial de alimentos, fixará desde logo os alimentos provisórios. Os alimentos provisórios são aqueles que têm caráter provisório, então caráter precário. Eles vão existir da distribuição da inicial de alimentos até a sentença transitada em julgado. Após a sentença transitada em julgado, nós teremos então a decisão definitiva de alimentos. Joia? Então, olha só, se vocês se lembram bem, alimentos provisórios, ele é decidido em caráter de decisão interlocutória. E olha que interessante, o legislador, ao criar, então, as hipóteses de cabimento de cada modalidade, ele colocou, então, para o cumprimento de alimentos, cabe decisão interlocutória. Na execução de alimentos, alimentos provisórios. Olha que confusão que ele fez. Então, se nós levarmos em conta a teoria processual civil, nós sabemos que toda decisão de alimentos provisórios seria uma decisão interlocutória, inclusive atacável por agravo de instrumento, está lá no artigo 1015, inciso 1, não é isso? Só que olha que interessante, o que o legislador quis fazer aqui, além de confundir, obviamente, a nossa cabeça, foi dizer o seguinte, que aquela decisão interlocutória ali é o que nós chamamos de decisão interlocutória não nominada, ou seja, sem um nome próprio. Enquanto os alimentos provisórios, eles poderiam ser considerados como uma decisão interlocutória nominada, ou seja, que possui nome próprio. E toda decisão de alimentos provisórios, sempre, e quando a gente fala sempre, é sem nenhum tipo de exceção, vai decorrer de uma ação de conhecimento de alimentos. Então eu só vou ter essa decisão denominada alimentos provisórios se eu ingressei com uma ação de alimentos. E o juiz aí, em caráter liminar, ou em caráter de tutela, ele analisou esse pedido e deferiu. Então os alimentos provisórios, eles são uma decisão interlocutória, porém nominada. Então qual seria a hipótese daquela decisão interlocutória expressa ali em cima? Gente, aquela decisão interlocutória é toda decisão precária tomada no curso de alguma ação que não seja de alimentos, porém que defere alimentos no caráter precário. Exemplo, quando você ingressa com uma ação de separação de corpos, naquela lei ainda lá da década de 70, que encontra-se em vigor, existem os chamados alimentos. Só que aqueles alimentos lá não são os alimentos que a gente conhece da Lei 5478 de 68. Aqueles alimentos ali, acreditem se quiser, inclusive a própria lei disciplina sobre isso, são os alimentos então que a mulher poderia pedir para o seu cônjuge, para
custear a ação de separação de corpos e ainda o pagamento dos honorários do advogado. Ele não tem aquele caráter alimentar, da alimentação, do vestuário, do lazer, não tem. Olha que interessante, então. Se o juiz, ao receber uma ação de separação de corpos, que ainda está em vigor, deferir alimentos em caráter precário no curso do processo, esta decisão é uma decisão interlocutória não nominada e será cobrada através do cumprimento de alimentos. Enquanto, então, os alimentos provisórios, para você entrar com a execução de alimentos provisórios, necessariamente você depende de uma ação de alimentos. Joia? Então, essa é a principal diferença. Olha que interessante. No primeiro campo ali, nós vemos o chamado cumprimento de alimentos e execução de alimentos. Isso nós chamamos de modalidades. Enquanto a sentença transitada em julgado, a decisão interlocutória, a sentença não transitada em julgado e os alimentos provisórios, nós chamamos de hipóteses de cabimentos das modalidades. Então, para eu saber qual modalidade eu devo ingressar, eu tenho que saber qual hipótese constitui o meu título. Então, se for uma sentença transitada em julgado, obrigatoriamente cumprimento de sentença. Se for uma sentença não transitada em julgado, obviamente vai ser execução. Então, eu tenho que saber qual é a hipótese para depois descobrir qual a modalidade. Joia até aí? Acabou aqui? Não. O legislador ainda criou os chamados ritos. Quais são os ritos? Nós temos 2 ritos. E esses ritos, gente, eles podem tanto ser aplicados a qualquer hipótese dessas. São os ritos da coerção pessoal, que nós chamamos de penhora, e o rito da prisão. Então, olha que interessante. Eu tenho que analisar a hipótese de cabimento para encontrar a modalidade, e aí depois, em decorrência do lapso temporal do débito alimentar, eu vou ver qual rito eu devo, então, ingressar. Então, para cada hipótese dessa daqui, eu também tenho que analisar o rito. Se é do rito da penhora ou se é do rito da prisão. Joia? O que vai diferenciar o prazo de cada uma delas? Vou colocar aqui embaixo. Rito. Então, olha só. Até 3 meses, eu posso requerer a prisão. Por que eu disse eu posso requerer? Porque a prisão ela não pode ser realizada de ofício, o pedido de prisão. Exemplo, você ingressa com cumprimento de alimentos de uma sentença transitada em julgado e não menciona qual o rito, que seria um erro técnico muito sério. Mas, enfim, o juiz, ao receber, ele vai ter que intimar, então, o exequente, vai falar, olha, exequente, que rito que você deve seguir, uma vez que é permitido o rito da prisão ou da penhora. Ou seja, a parte tem que escolher o rito até 3 meses. Obviamente, muito provavelmente, o exequente, se tem um débito aí de 3 meses para cobrar do devedor, ele vai buscar o rito da prisão civil. Porque nós sabemos, então, que a prisão civil é o meio mais eficaz na execução de alimentos. Joia? Então, até 3 meses, eu uso o rito da prisão. Superior a 3 meses, e aí que muda muito da lei de 73 para 2015, obrigatoriamente deverá seguir o rito da penhora. Então, olha só, se o débito alimentar for superior a 3 meses, obrigatoriamente deverá ser manejado pelo rito da penhora. Eu não tenho mais opção. Algumas observações aí. Olha só, antigamente, para promover a execução de alimentos lá pelo rito do 732 ou do 733, obrigatoriamente a parte deveria aguardar 3 meses do débito alimentar. Então, o indivíduo tinha que aguardar juntar 3 meses para depois ingressar com o pedido de execução. O CPC de 2015, ele disse, então, que o débito alimentar, para poder promover execução ou cumprimento, é aquele de uma parcela. Então, eu não preciso mais aguardar 3 meses para promover a execução ou cumprimento de sentença. Basta, então, a mora de 1 mês. Essa é uma das diferenças. Outra diferença, enquanto a lei antiga previa que a prisão era possível de até 90 dias e a lei especial dizia 60 dias, nós aplicávamos então a lei mais favorável ao réu, porque como é prisão, nós aplicávamos os princípios
processuais penais. E aí, como eu tinha duas leis, uma que dizia que era 60 dias e a outra 90, aplicava-se então a lei especial que dizia que era 60. E aí, o que veio o novo CPC e fez? Falou, olha, o débito alimentar, a prisão em débito alimentar poderá compreender de 1 a 3 meses. Então, essa foi outra alteração, que na prisão em débito alimentar, hoje é possível até 3 meses de prisão. Qual é o argumento para visualizar qual prazo seria? É livre-arbítrio do magistrado. Então, é ele que fixa o prazo de prisão, não é uma regra, tipo, se está devendo tanto, é 1 mês, tanto 2 meses. Não, é o juiz que fixa esse prazo, tá? Então, a prisão alimentar, ela poderá ser feita no prazo até de 90 dias. Observação, em decorrência, então, da Covid, as prisões decorrentes de alimentos estão feitas como prisão domiciliar. Então, está suspenso o cara ir para o xilindró e fica guardadinho em casa. Joia? Outra questão que tem que ser abordada. Enquanto o CPC de 73 trazia que a execução era sempre feita em autos apartados, ou seja, um novo processo, o cumprimento de sentença ele é feito nos próprios autos. Então, diferentemente do Código 73, o Código de 2015 não permite cumulação de ritos. O que isso quer dizer? Imagine a seguinte situação. O indivíduo encontra-se em débito por 4 meses. Joia? Então, aí se fosse no Código antigo, eu entraria com 3 meses em prisão e 1 mês em penhora. No Código novo, por exemplo, como o cumprimento ele é feito nos próprios autos, eu não tenho a possibilidade de cumulação de ritos. Então, eu não poderia propor um cumprimento de sentença pelo rito da prisão cobrando 3 meses e não poderia, no mesmo cumprimento de sentença, cobrar 1 mês pelo rito da penhora. Então, eu não posso mais cumular ritos dentro do mesmo procedimento. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, se nós sabemos que a prisão civil do devedor de alimentos é o que mais facilita o pagamento, você falaria assim, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir mão de um mês do débito alimentar e cobro só os últimos 3 para poder pedir a prisão. Não é? Não pode. Por quê? Porque a verba alimentar ela tem caráter de indisponível. Então, a parte não poderia abrir mão de uma parcela para poder entrar, então, pelo rito da prisão. Então, esse é um problema. Aí você fala, professor, mas e se o exequente fizer isso? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o devedor ele vai trazer um caráter de boa-fé processual e de muita honestidade e vai fazer uma defesa assim, falar, olha, eu não devo 3 meses, eu devo 4. E se eu devo 4 meses e não devo 3, o rito que deve ser processado a presente cumprimento de sentença ou execução é o rito da penhora. Então ele não vai poder ser preso. Então esse é um problema. Terceiro problema, o quarto, na verdade, né? Olha só, nós falamos hoje que se o indivíduo for preso uma única vez num cumprimento de alimentos, nunca mais ele será preso, por mais que ele não pague. Como assim? Imagine a seguinte situação. Eu entro com cumprimento de alimentos, de uma sentença, pedindo a prisão civil do devedor, uma vez que tem 2 meses de débito alimentar. No curso desse cumprimento, as parcelas que forem vencendo também vão sendo somadas ao presente cumprimento. Beleza. Somar mais 2 parcelas, 4 meses de débito alimentar, lembrando que, após a distribuição, esses meses que forem sendo somados ao cumprimento, eles mantêm o rito de conhecimento. Então, vai manter o rito antigo. Joia? Beleza. E aí, o juiz, então, determina ele a prisão de 30 dias em caso de não pagamento após a intimação. Então, ele vai ser intimado para poder pagar o débito alimentar no prazo de 3 dias. É o prazo mais curto que nós temos em todas as execuções, em todos os cumprimentos, 3 dias, sob pena de prisão civil pelo prazo de 30 dias. O indivíduo, então, recebe essa intimação e não paga. Fala, eu não vou pagar nada, não. Foda-se. Desculpa. Dane-se. E aí, então, ele vai preso. Fica preso 30 dias. Olha que interessante. Fica preso 30 dias, mas a prisão civil do devedor de alimentos não quita o débito alimentar. Porque senão teria um caráter de sanção. E aqui nós não temos uma sanção, uma pena. Aqui é uma ferramenta para tentar forçar
o devedor a pagar o débito alimentar. Então ele ficou preso 30 dias, não pagou o débito alimentar. Beleza, o que vai acontecer? Ele saiu da prisão, aquele cumprimento de sentença que era pelo rito da prisão, deverá ser convertido pelo rito da penhora agora. Como assim? Ninguém poderá ser preso pelo mesmo fato. Então ele não pode ser preso pelo débito que ele já tinha. Ah, mas não vai somar outras parcelas? Sim, mas como é cumprimento feito nos próprios autos, não instaura um novo processo. Então nós temos um problema, porque esse cara vai ser preso, o rito vai ser convertido no rito da penhora, e aí o que vai acontecer? Vai sendo somadas as parcelas que ele não está pagando. Se ele não tiver bens no nome, não tiver dinheiro em conta, sabe o que vai acontecer? Nada. Nunca mais esse indivíduo vai ter que pagar alimentos. Por quê? Muito embora ele tenha aí uma conduta moral e ética a pagar, mas nós sabemos que se ele não pagar esse débito alimentar, não vai dar em nada, porque rito da penhora no Brasil é uma verdadeira piada. Joia? Ah, mas ele pode protestar o título. Ah, mas ele pode colocar o nome do devedor no SPC e Serasa. Desculpa o termo, mas ele está se lixando para isso. Ele está se lixando. Então, não vai dar em nada. Joia? Preste atenção. Então, é impossível a acumulação de ritos dentro do mesmo procedimento. Mas olha que interessante. Imagine, então, que eu promovi a execução da sentença que não tinha transitado em julgado. Está 2 meses, pedi a prisão desse cara. A sentença transitou em julgado e ele continuou sem pagar. Eu posso acumular procedimentos? Sim. Eu posso, então, ter um procedimento de execução de alimentos provisórios, ou ainda de uma sentença não transitada em julgado, e eu posso ter um cumprimento de sentença. Por quê? Porque eles são feitos em processos diferentes. Enquanto a execução de alimentos é feito sempre em autos apartados, um novo processo, modalidade imediata, o cumprimento de alimentos é feito na modalidade imediata, nos próprios autos do processo de conhecimento. Então, eu posso acumular procedimentos, eu só não posso acumular ritos dentro do mesmo procedimento. Joia? Inclusive, eu poderia ter uma execução de alimentos de uma sentença não transitada em julgada pedindo a prisão e ainda um cumprimento de alimentos de uma sentença transitada em julgada pelo pedido da prisão. Joia, moçada? Então, o objetivo dessa aula, você vê que ela é bem maçante, né? É passar toda essa visão de cumprimento e execução de alimentos para os senhores. Lembrando, então, que amanhã é a nossa última aulinha. Chegamos aí na fase final do nosso regime especial, tá, moçada? Então não deixe as atividades para a última hora. Vão adiantando essas atividades aí, porque amanhã, se Deus quiser, então, nós teremos a nossa última aula e depois de amanhã, a nossa provinha. Joia, moçada? Deixa aqui meu abraço a todos vocês aí. Havendo dúvidas, podem mandar lá no nosso grupo de regime especial. Deixa aberto, então, aos questionamentos dos senhores. Show? Eu vou salvar isso daqui e vou, inclusive, colocar como material de apoio, que eu acho que ajuda vocês lá, olhando a aula e relembrando. Não é isso, moçada? Moçada, abraço, então, e até amanhã à noite, se Deus quiser.